No que você crê? No que você acredita? É importante você refletir sobre isso, porque no mundo que a gente está vivendo, você tem que ter vários tipos de crença. É natural quando você pergunta para uma pessoa religiosa assim, no que você crê? Então ele diz assim, eu creio em Deus. Tá certo, você crê em Deus. Mas sabia que nesse mundo, para você se relacionar, se dar bem no mundo, você tem que crer em outras coisas além de Deus. Por exemplo, você precisa acreditar num banco, você tem que crer numa instituição financeira. Porque pouco ou muito, o teu dinheiro está guardado lá. Interessante. Você tem que crer, por exemplo, numa escola, você coloca os seus filhos ali, eles ficam no mínimo 4 a 5 horas. E você tem que acreditar. O que estão colocando na cabeça do seu filho? Que informações? Então você precisa crer. Esse é um momento especial porque eu quero te levar agora a ver se você de fato crê no poder de Deus. Se você acredita totalmente em Deus. Porque para viver no mundo você tem que crer em muita coisa. Mas agora vem a questão. Deus tem que estar em primeiro lugar. E para te mostrar este quadro, eu quero contar uma história. Essa é uma história, uma das histórias que eu acho importante na palavra de Deus. Ela está no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, no capítulo 1, o verso 7 em diante, ele diz assim, ó, acompanha aqui comigo. Eu quero ler para você aqui. E assim, é a história de Ana, né? A Ana, ela é esposa do Eucana. Então, a Ana, esposa do Eucana, ela tem um mundo muito importante e que você vai precisar descobrir. E aqui está a história da Ana. E assim o fazia ele de ano em ano, o Eucana. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra, Penina, a irritava pelo que ela chorava e não comia. Então Eucana, o seu marido, lhe disse, Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente e fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e da tua serva não te esqueceres e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida e sobre a sua cabeça não passará navalha. Interessante. O mundo de Ana vai trazer à tona crenças que o ser humano tem nesse mundo. E o mundo de Ana tem 3 desafios, 3 grandes desafios. Então, o ser humano diz, eu creio em Deus, eu acredito em Deus. Sim, isso é importante, e ele tem que crer em Deus. Mas eu quero te confrontar, porque tem muitas pessoas que dizem que creem em Deus e não conseguem acreditar totalmente em Deus. Porque o primeiro problema no mundo de Ana é o seguinte, o sacerdócio. O mundo de Ana tinha um sacerdócio, e o sacerdote era Eli. Eli, ele era um mau sacerdote. E sabe por quê? Eli não foi um bom educador, ele não ensinou os seus filhos, ele não preparou os seus filhos, ele não educou os seus filhos. Seus filhos se transformaram em homens maus, com índole má. Interessante que a Bíblia dá o nome deles, Ofni e Finéias. Diz a Bíblia que eles eram intemperantes, diz a Bíblia que eles eram irreverentes, diz a palavra de Deus que eles eram glutões, eles eram desobedientes às leis de Deus. Interessante, Deus dizia assim, olha, você vai se alimentar da carne, então tire a gordura, tire o sangue, queime a carne e aí você coma a carne. A Bíblia diz que eles queriam comer a carne
mal passada. Interessante. O povo estava com líderes que eram desobedientes às leis de Deus. Então, Ofni e Finéias, homens de índole má. Mas a Bíblia diz assim que eles eram adúlteros. Interessante. No mundo de Ana, os líderes, e naquela época, você que está me ouvindo, o sacerdote ele era fundamental. Naquela época ele era um líder político, o sacerdote, ele era líder já automaticamente religioso, ele também era um líder militar, muitas vezes o sacerdote que conduzia para a guerra. Então agora olha só, a liderança de Israel, a liderança do povo está corrompida. Eu quero que você veja comigo aqui um texto que Ellen White escreveu, porque ela disse uma coisa muito séria. Ela falando sobre educação e colocando princípios na vida dos filhos, ela disse assim: somos precisamente tão responsáveis pelos males que poderíamos ter evitado nos outros pelo exercício da autoridade paterna ou pastoral, como se estes atos tivessem sido nossos. Ellen White está dizendo que nós somos tão culpados pelos pecados que os nossos filhos cometem como se nós mesmos tivéssemos cometido. Interessante que Eli não era adúltero, mas ele era tão responsável pelo adultério dos filhos. Sabe por quê? Olha, pai, isso aqui é coisa séria, eu quero falar sério contigo. Ele era responsável porque ele não tinha ensinado através do amor e da disciplina. Na infância, quando o menor distúrbio surgiu, ele não foi educador e ele deixou. E agora a liderança de Israel está toda corrompida, porque ele já é um homem velho, ele vai morrer e ele precisa transferir a sua liderança. E os seus filhos estão desabilitados. Você está entendendo a situação, como é que ficou? No mundo de Ana, os líderes são corrompidos. Você iria crer em líderes corrompidos? Líderes religiosos? Às vezes tem pessoas que criticam os pastores, criticam os líderes. Dentro da igreja adventista nós temos bons líderes. Por pequenos erros, um líder é criticado. Agora imagina só no mundo de Ana, os líderes eram imorais, intemperantes, adúlteros. No que você creria? Interessante, ano após ano, ela vinha para o templo e ela vinha adorar o Deus do templo, mesmo com essa liderança. Segundo ponto no mundo de Ana. O segundo ponto é o seguinte: no mundo de Ana tem o povo, porque o povo sem liderança é um povo que se perde, é um povo que não tem rumo, é um povo que não tem iniciativa. E interessante, vem acompanhar comigo aqui dois versos da Bíblia que retratam o contexto da época. O primeiro verso diz assim, olha, Juízes 21, 25 diz assim, ó: naqueles dias não havia rei em Israel e cada um fazia o que achava mais reto. Então não tinha liderança, cada um fazia o que bem entendia. Então, se ele achava melhor desse jeito, ele fazia desse jeito. Imagine só, numa cidade, cada um fazia o que bem entende nas leis de trânsito. Imagine o caos. Imagine, por exemplo, com respeito à propriedade privada. Cada um fazia o que bem entende. Não, isso aqui é meu, gostei desse lugar, eu vou lá e tomo. Então, Israel estava nessa circunstância. Você vê, a liderança fraca e fragilizada estava levando cada um a fazer o que achava mais reto. E isso não é o padrão, nós precisamos ter uma liderança forte. Mas Eli era um mau líder. Ele tinha 2 filhos que eram indisciplinados. Agora olha o segundo verso. Esse segundo verso ele traz algo mais sério ainda. Ele está em 1 Samuel capítulo 3, verso 1, diz: naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes.